falar de um tema que invariavelmente vai nos afetar quanto o assunto é a navegação: o combate a incêndio. O combate a incêndio, ele é um conjunto de medidas voltadas para se combater um princípio de incêndio, né, em embarcações. Vamos começar aqui falando do quadrilátero do fogo. O quadrilátero do fogo, ele reúne todos os elementos que vão em mistura uns com os outros, provocar uma reação. O primeiro elemento do quadrilátero vai ser o combustível. O combustível é tudo aquilo que pode entrar em combustão. Todos os materiais são suscetíveis a entrar em combustão. Depois vamos ter o comburente. O comburente seria o oxigênio, né? Combustível, combinação com oxigênio. Falta um elemento para que haja a chama, que é a temperatura de ignição. O que seria a temperatura de ignição? Ela seria o ponto de fulgor, vamos escrever aqui, ponto de fulgor, que cada combustível possui. Vamos fazer um exemplo aqui. Esse papel e essa madeira. Vamos supor que numa temperatura que eu submeta ambos a 200 graus, por exemplo, vamos dizer que o papel entrasse em combustão e a madeira não entrasse. Eu diria que o papel teria o ponto de fulgor mais baixo do que a madeira. Então, cada combustível terá um ponto de fulgor, aquele momento em que ele não resistirá mais e entrará em combustão. E o quarto elemento, que entrou por último aí nessa composição, antes falava-se apenas do triângulo do fogo, e eram só esses três elementos: combustível, comburente, temperatura de ignição. Esse quarto elemento se chama reação em cadeia. Reação em cadeia, que nada mais é do que, uma vez iniciado o processo de queima, ele irá se repetir até que todo o combustível seja consumido. Aí a pergunta que fica: eu posso impedir que esse incêndio prossiga? Sim, de duas maneiras. Ou eu abafo ou eu resfrio. Ambos os processos se resumem em interrupção da reação em cadeia. Como é que eu interrompo a reação em cadeia? Baixando a temperatura de ignição ou retirando da composição o oxigênio. Beleza. Então, toda vez que eu agir em cima da temperatura de ignição, eu vou estar resfriando. Toda vez que eu atuar em cima do oxigênio, eu vou estar abafando. Guardado isso, a pergunta mais fácil sobre o combate a incêndio é essa: quantas são as classes de incêndio que existem? São 4. Classe A, classe B, classe C e classe D. Agora uma pergunta mais técnica: quais são as características dessas classes? As classes e as características de cada classe. O incêndio da classe A é aquele que em sólidos que deixam cinzas. Essas são as características do incêndio da classe A. E o incêndio da classe B é o que, antes de conhecer o que era combustível, de uma forma bem usual, se conhecia como realmente combustível, que são os líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis, que são combustível, gasolina, óleo diesel, álcool, todos são líquidos inflamáveis. Esse combustível, classe A, líquidos inflamáveis, classe B. O classe C, o que é um incêndio da classe C? Uma classe de incêndio
É um incêndio que acontece em materiais elétricos quando estão energizados. Toda vez que eu desenergizo um material elétrico, ele deixa de ser um classe C e passa a ser um classe A, passa a ser apenas um sólido que deixa cinza. Então, em elétricos energizados, é o incêndio da classe C. E classe D vai ser os materiais especiais. Bom, conhecendo as classes de incêndio e as características de cada uma delas, conseguiu-se encontrar um agente extintor adequado para cada uma delas. A nossa Terra ela é formada por 3/4 de água. Então, o maior agente extintor está presente aqui na Terra, que é a água. E o incêndio de maior incidência é o incêndio da classe A. Então, para o incêndio de maior incidência, o agente extintor em maior abundância. Para o agente extintor, que é o extintor, que é o que eu vou utilizar para combater essa chama, o incêndio da classe A, onde sólidos que deixam cinza é a maior proporção de incêndio que existe, eu vou usar o agente extintor em maior proporção, que é a água. A água, ela atua diretamente na temperatura de ignição. Então diz que o incêndio da classe A, ele tem como método de extinção, através do agente extintor água, o resfriamento. Ou seja, ele retira a temperatura de ignição do quadrilátero do fogo. O incêndio da classe B, que são os líquidos inflamáveis, eu já não posso utilizar água, porque água e óleo não se misturam. Então, elaborou-se um composto químico chamado líquido gerador, que em mistura com a água e na pressão, ele produz um agente extintor com o nome de espuma mecânica. A espuma mecânica, em contato com a chama, ela vai retirar o oxigênio daquela composição. Então, se ela retira o oxigênio, a espuma mecânica, ela abafa o incêndio. O incêndio da classe B, ele é extinto através da espuma mecânica por abafamento, por retirar o oxigênio da mistura do quadrilátero do fogo. O elétrico energizado, que é a classe de incêndio onde eu posso mudá-la, né? Mas enquanto energizado, eu não posso usar nem água, que é um condutor elétrico, ou a espuma mecânica, que também possui água. Então criou-se um composto, que é o gás carbônico, CO2, que é do conhecimento de todo que o gás carbônico ele chega a congelar. Então, se ele congela, automaticamente a gente sabe que o gás carbônico ele reduz a temperatura de ignição, e reduzindo a temperatura de ignição, ele vem a resfriar o incêndio. Então já tem o incêndio da classe A que resfria, a água, e o C, CO2, que são os agentes extintores que resfriam. E temos um agente extintor espuma mecânica que abafa por retirar o oxigênio. E o incêndio da classe D é o em materiais especiais, tido como pirofosfórico. A caixa de material pirotécnico usado para salvatagem é um bom exemplo disso. E você não consegue resfriar aquela chama, então você precisa retirar de imediato o oxigênio do material pirofosfórico. Então criou-se um composto, né, chamado pó químico. O pó químico ele retira o oxigênio do quadrilátero do fogo para combater o incêndio da classe D em materiais especiais, em materiais com chama azul, pirofosfórico. O pó químico ele abafa aquele incêndio.
Lembrando que os extintores portáteis são usados para combater princípios de incêndio. O incêndio da classe A, ele resfria. O da classe B, ele é extinto por abafamento. O da classe C por resfriamento e o da classe D por abafamento. Uma maneira simples de você buscar uma analogia para tentar se lembrar é que o A, água, C, CO2, pronto. O B é uma mecânica e o D um pouquinho. Se a gente buscar alguma coisa para se lembrar na hora de um exame, de uma prova, você ainda vê que mesmo na sequência do B e do D ainda está na ordem alfabética, espuma e pó. Então você acaba buscando aqui algo para se lembrar. 2 resfriam, 2 abafam. Mas a literatura, ela diz bem claramente que nenhuma ação ela é única quando se trata de combate a incêndio. Todo agente extintor que ora resfria, ele secundariamente ele também vai abafar. E vice-versa. Um exemplo claro é a espuma mecânica. Quando você aplica a espuma mecânica sobre um líquido inflamável que está em chamas, primeiro ela vai abafar. Mas se você observar, a chama vai cessar imediatamente em contato com a espuma mecânica. Mas se você ver, a temperatura de ignição continua lá. Mas em seguida irá resfriar. Consequência da ausência do oxigênio, não vai ter como, ela vai acabar resfriando. Então na prova vem esse tipo de pergunta também. Qual é o método secundário de extinção de incêndio da classe A? Primário é resfriamento, secundário seria o abafamento. Então não existe um método só para cada tipo de combate a incêndio. Existe um código de identificação de extintores, que nós vamos ver aqui, ó, um código para identificação dos extintores portáteis. O extintor da classe A, vamos usar aqui o extintor da classe A, ele vem, além da letra, ele vem com a simbologia, que é um triângulo verde, com a letra A no centro. Esse, quando você vê um triângulo verde, pode vir sem a letra também, você já vai saber que se trata do incêndio da classe A. O incêndio da classe B, ele vem um quadrado vermelho, encarnado, né, em navegação, mas aqui em combate a incêndio é vermelho, ó. Isso aqui é uma etiqueta, uma identificação do extintor da classe B. Aqui seria o extintor de água, né? Normal. E aqui, espuma mecânica. O extintor da classe C, que seria o mais tranquilo, né? Seria no caso aqui, que é o elétrico a única classe de incêndio que você pode mudá-la, né? Posso transformar em classe A quando eu desenergizar, ou seja, basicamente o que o bombeiro faz no incêndio num prédio. Ele corta a energia e transforma todo aquele incêndio no incêndio da classe A. E ele fica mais tranquilo para a utilização do maior agente extintor no planeta Terra, que é a água. Sem um risco de condução elétrica ali. Entendeu? Aqui está o incêndio da classe C, que é um círculo azul, né, com a letra C no meio. E o incêndio da classe D, né, que é incêndio da classe D,
se fosse uma estrela de várias pontas, né? Tem outros, mas todos vão remeter a essa imagem de uma estrela, né? Você viu a cor amarela, esse formato aqui, ó, isso é o incêndio da classe D. A, B, C e D. Então as 4 classes de incêndio aí que a gente vai encontrar. O incêndio da classe A, ele resfria. Da classe B, ele abafa. Da classe C, resfria. E da classe D, ele abafa. Essas são as classes de incêndio que existem e que vão ser cobrados na prova alguns tipos de... Pode se perguntar qual é a classe de incêndio que resfria e depois abafa, que seria no caso classe A e classe C. Qual é a classe de incêndio que usa como método de extinção a retirada do oxigênio do quadrilátero do fogo, que seriam os incêndios da classe D e da classe B, que são os que abafam, quando eu abafo eu retiro oxigênio. E quais são os métodos de extinção, que os agentes extintores que retiram a temperatura de ignição, que é o classe A e o classe C. Uma embarcação, quando ela está navegando, ela precisa de algumas técnicas para que você se posicione perante um sinistro. Toda vez que você tiver um incêndio, toda embarcação que está no mar, ela tem um lado que o vento vai entrar e um lado que o vento vai sair. O nome que se dá ao lado que o vento entra é chamado de barlavento. E o lado que o vento está saindo é chamado de sotavento. Então, toda chama de incêndio que houver nessa embarcação, todo princípio de incêndio, né, deve ser colocado por sotavento, para que o vento não venha a varrer toda a embarcação. Aí pergunta-se muito comumente na prova: onde deverão ficar a tripulação em caso de incêndio? Por barlavento. Para quê? E o foco do incêndio? Por sotavento, para proteger a tripulação. Você só girando sua embarcação, você já consegue fazer esse procedimento.